Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos. Eu queria também agradecer e apresentar o Rafael Carneiro, que é o que hoje veio, enfim, ampliar então o nosso programa, o MAC Encontro Artista, e vai falar sobre sua carreira, vai falar sobre sua produção. Então, eu agradeço a você, Rafael, e, enfim, estamos aqui à tua disposição. Obrigado. Eu agradeço o MAC, o convite, e eu vou mostrar 3 grupos de trabalhos. Vou fazer, que eu estava conversando com o Fernando antes, uma espécie de portfólio comentado, mas não vai ser uma gênese desses trabalhos, vai ser mais os comentários sobre o que tem me interessado nesses grupos hoje, assim. E eles vão aparecer, eu acho, talvez um pouco grupos muito distintos, mas eu espero que com o passar dos comentários e elaboração deles, eles fiquem um pouco mais claro a ligação entre eles. Eu vou começar por um grupo de trabalho, que são os desenhos, que eu tenho produzido há um tempo. E será que seria legal desligar a luz para ficar melhor a projeção? Acho que desliga. Tá. Tá ótimo. Não. Valeu. Então, esse grupo de desenhos, eu vou começar eu falei que não ia fazer isso, né? Mas de maneira cronológica, esses desenhos, eu comecei primeiro fazendo uma série de narrativas dentro do próprio desenho que meio que formavam essa confusão de situações em escala diferente, mas que, na verdade, as narrativas ainda se misturavam, as coisas não ficavam tão claras como vão ficar na sequência do que tem me interessado nos desenhos, que é a possibilidade de, através de operações distintas, riscos, palavras, textos, manchas, um índice, diversas tentativas, construir uma estrutura quase literária, bastante intrincada, que diversos níveis de atuação, de significação, poderiam habitar dentro do mesmo desenho. E essa estrutura literária, dessa facilidade de construir essa estrutura literária complexa, que me interessa muito nesse desenho. Esses são desenhos do começo. Nessa época, o apagar tinha uma função muito grande para mim. Esse desenho, sobretudo, tinha uma questão de ser desconstruídos e construídos por bastante tempo, até eles tinham camadas. Esses são A4s, esses que eu estou mostrando no começo. É verdade. Mas esses do começo, eles têm um aspecto mais, talvez, mais da questão da história, da ilustração, do que a coisa que vão se sobrando. Eu gosto bastante disso. Aqui já com cor. Aqui já tem texto, mas é bem do começo ainda.
Aqui já tem mais um espaço, um momento um pouco diferente. Eu estava fazendo gravura. Eu não achei as imagens das gravuras, mas tinha uma coisa meio mapa, uns espaços que eu organizava. Esses do começo tem uns 5, 6 anos. Foi quando eu comecei, no meio da faculdade. E uma coisa que para mim eu acho legal mostrar, e é importante para mim essa produção, porque ela tem muita relação com as outras, mas ela é descolada na medida de que eu vejo muito desenho sendo apresentado assim, pergunta assim, a pessoa tem sobretudo trabalho em fotografia ou em vídeo, qualquer coisa, e produz desenho também. E aí é sempre assim, o desenho é muito legal para mim como projeto, para eu pensar as coisas, e para mim é uma coisa autônoma. O meu raciocínio em desenho é totalmente distinto em pintura, ou em vídeo, ou qualquer outro tipo de coisa, e eu não consigo ter essa relação de projeto. Vocês vão ver que as pinturas ou os vídeos não têm muita relação causal com os desenhos, assim, é de outra ordem a relação. Esse talvez seja mais recente. E começou também a ter o texto ter cada vez uma importância maior para mim, vocês vão notar. Opa. E para mim os que funcionam melhor, eles conseguem organizar esses níveis em relação ao branco do papel. O branco do papel não deixa de funcionar com espaço, e esses diversos níveis de atuação conseguem, de alguma maneira, construir um lugar, uma estrutura de ficção, vamos dizer assim, que não se resolve, não pretende, de fato, ser nem um poema completo. Pretende mais apontar métodos, apontar possibilidades. Esse aqui... Oi? Não, eles são... Eu escrevo, além dos desenhos do trabalho dos grupos que eu vou falar, eu escrevo também. Tem relação com os textos, mas de alguma maneira chegou um momento que eu parei de escrever e tenho escrevido nos desenhos bastante. E é difícil, assim, eu não acho que delimitar o tema é muito difícil. Acho que vocês não vão conseguir ler aqui, mas são coisas, é complexo, não é uma coisa assim que eu estou descrevendo. Depende, por exemplo, vou dar um exemplo. Esse aqui, os escritos são nomes de nós de costura. Então, aqui a Sofia tem um mostruário disso, que eu achei muito bonito os nomes. Então, laço de aranha, coquinho, sei lá, tem uns nomes que são muito legais, e por acaso, mas não tem muita lógica. Esse aqui já foi um momento que eu comecei a escrever um texto e fazer uma espécie de carimbo, assim, que são esse e esse. Tem interferência no texto também, mas... Aí, por exemplo, esse aí eu estava lendo Fausto, do Thomas Mann, na época, e é um pouco um texto sobre a relação de que tem um personagem que diz que os números muito grandes são coisa do diabo.
É uma coisa de que é uma questão de, não é uma questão só de vaidade, é uma questão de que quando você começa a lidar com tanto de conhecimento, você está lidando mais com uma coisa demoníaca do que com uma coisa, mas é um desenho específico. Esse aqui é sobre o assassinato de um assassino, que era um cara que cuidava, fazia segurança lá do sítio lá, que foi morto. Quer dizer, não tem muito... Eu acho que o que tem relação... por exemplo, agora eu vou mostrar 3, que são uma série que eu considero desenhos. São 3 desenhos que misturam esses textos literários com... dentro do próprio texto eu falo bastante sobre o lápis, a qualidade do lápis, o jeito que o lápis está apontado, do algodão, do papel, misturado com um texto literário de fato. E cada um é feito com um lápis, uma grossura de lápis. E, de alguma maneira, também determinou o texto para mim. Eu achei isso interessante, mas só lendo. Eu só estou falando, mas é mais... São esses 3, é uma série. Esse é um desenho. Esse também é um desenho que só tem texto. Mistura as coisas, estão ficando mais... Esse é um desenho mais tradicional. Eu tenho cortado também os desenhos. Tem uma série que eu fiz, todos têm o canto esquerdo em cima cortado da mesma maneira. O que eu acho legal, e por isso que é difícil explicar assim, a relação, como a relação padrão que a relação se repete, é porque às vezes uma coisa pesa mais do que outra, às vezes o texto pesa mais do que o desenho, ou o texto tem um caráter específico, é uma coisa mais óbvia. Por exemplo, esse aqui é sobre aquela frase da... Eu estava desenhando, tem muita formiga onde eu estava desenhando, e a frase é aquele... O problema do Brasil é a saúva, é a formiga. E aí brincava com isso, mas Bom, acho que eu já mostrei bastante. Vou mostrar as pinturas agora. Essa foi a... Eu decidi dessa vez não mostrar as pinturas... Ai, desculpa, gente. Não mostrar as pinturas abstratas, porque... Sei lá, porque... Oi? Ah, mãozinha. Achei que era a minha mãozinha. Agora foi. Minha mão é pequenininha. Mas aí... Decidi não mostrar as abstratas dessa vez porque, eu não sei, talvez para não complicar mais, mas aí, bom, vamos contar a história dessa maneira. Essa foi a primeira pintura que eu fiz, figurativa, vamos dizer assim, né? E que foi um processo de me propor a fazer isso, por ocasião, na verdade, da matéria de pintura na faculdade, E aí eu fui procurar imagens. Eu queria pintar imagens e tinha alguns pintores que estavam me interessando e encontrei essas imagens que o que elas tinham de mais interessante para mim, vou passando,
era a ambiguidade delas. Elas eram imagens que me permitiam abordá-las assim sem tanto pudor, porque tudo era ambíguo. O espaço era ambíguo, os objetos eram ambíguos, a escala era ambígua e me permitia pintar mais num nível quase que próximo da abstração que eu vinha fazendo. E também, até hoje me interessa uma grande quantidade de pintura, uma grande soma de trabalho em pintar objetos que não tenham assim uma clareza, uma distinção do que sejam, que fiquem num nível de significação um pouco anterior, assim, como se, por exemplo, as palavras que a gente identificasse o som, mas não conseguisse compreender o significado inteiro da palavra. Essas foram as 3 primeiras. Essas 3 primeiras eu expus na exposição de formatura da faculdade. Nessa época, tinham esses espaços vazios e as coisas aconteciam mais na margem, que era o que ocorria nas pinturas abstratas. Essa já não, né? Tem esse contraste bem rebaixado, que tinha relação com o pintor belga Luc Tuymans, que eu me interessava muito na época, que ele, sobretudo, usa isso com uma relação da memória da imagem, e eu acho que talvez nunca foi dessa maneira muito que eu usei, tinha mais uma coisa material, essa pintura era bem lisa, tinha gesso, era de outra forma. Ah, sim. Todos esses lugares aqui, todos, eram uma coleção de imagens que eu montei de um site, que era um site da NASA, que eles davam, cada 30 segundos, colocavam novas imagens. São frames de vídeo, na verdade, que eles não colocavam o vídeo, colocavam só os frames de vídeo, dos vídeos. E aí eu fui organizando essa coleção por grupos, vocês vão notar que os grupos vão suceder. E o que era demais é essa ambiguidade que eu estava dizendo. Quando eu encontrei, eu não sabia que ia ser tão rica assim de objetos e de espaços, mas de fato lá tem objetos incríveis. E é esse lugar. Para uma câmera, não é uma câmera de segurança, é uma câmera para demonstrar o que eles têm feito, uma câmera institucional. Não, geralmente eu tiro, o que eu sempre tiro é o horário, que sempre tem o horário, tem algum dado, e algumas vezes eu modifico a imagem também. Não tem especificamente a imagem da câmera de segurança, ou a imagem, ou a fotografia que eu uso, ela não é exatamente a imagem que eu quero. A imagem que eu quero utilizando aquela imagem, construir uma imagem em pintura, que eu acho que é específica. Não só pela questão material, é específica por tudo que envolve observar uma imagem. Então, eu uso como matéria, não tem um comprometimento assim de que tem que ser muito diferente da imagem original. Vamos dizer assim. Não é uma coisa que tenha tanta relação assim. As pessoas, mas não foi tão difícil em relação a tirar as pessoas, porque geralmente está deserto isso aí. É engraçado, porque acontece muita coisa. Aí eu tenho um grupo, uma coleção que é só com as pessoas, que eu usei para outras coisas, mas que geralmente está deserto isso. As coisas acontecem, mas em alguns períodos eles trabalham, depois... Será bem rebaixado o contraste.
Vocês já viram? Interessante observar os ângulos, né? Normalmente é sempre uma tomada mais de cima. É. E eu acho que isso também foi uma coisa que me atraiu muito, porque é uma questão de posição narrativa, né? Se você olha uma imagem assim, de frente, você já vai se identificar com o olhar, teoricamente, de um personagem, um olhar que você habita, né? Esse olhar de cima fica uma coisa, ou uma caixa, né, que você observa. Remete uma vigia, assim, uma coisa, um lugar que estaria talvez uma câmera de vigia. E eu acho que fica num nível um pouco institucional, é uma imagem institucional, de fato, né? Você não ocupa nenhum espaço nela, ela meio que te dá uma planta do que se passa, né, ali. E ela se repete, essa coisa do ângulo, né? É. Além do tema, eu acho que também... Esse foi um primeiro momento em que eu pintei um objeto de maneira mais central. E eu me interessei muito nesse embrulho desse objeto. E nas pinturas seguintes eu comecei a pintar mais os objetos até chegar num momento em que ele... Quer ver? De fato, ocupava quase toda a área da pintura e... essa pintura, por exemplo, era uma pintura que tinha, que é difícil falar, né, uma projeção de uma coisa, mas era uma pintura que tinha um espaço curioso, assim, porque esse embrulho em si tinha muita pintura, muita coisa acontecendo nele, assim, muitos eventos de pintura acontecendo nele, e ele constitui um objeto, mas o próprio espaço da pintura tinha aquela coisa que me interessa nos desenhos de ser um espaço mais ligado a um mapa, a uma coisa horizontalizada, e não era uma questão de superfície, era só a questão de autonomia dos pontos da pintura. E nessas pinturas de embrulho isso me interessava bastante. Vamos ver várias. Que aqui volta a ser imagem fotográfica, volta a ser é difícil de perceber certos aspectos do que eu estou falando. Aqui já é a penúltima série dessas pinturas, que são pinturas dessa sala, só que escuras, à noite. Um estudo essa pintura. Isso aqui já são o último momento dessa série, essa pintura pequena, que são esses objetos que também ficam nesse grau grande na articulação, você não entende muito bem o que eles são, para onde vai. Esse é muito interessante. E, de alguma forma, para mim, quando eu comecei a pintar aquela primeira pintura, eu estava muito mais interessado em obter um determinado tipo de imagem, que até hoje me interessa muito, mas o trabalho em pintura agregou, de certa maneira, outras coisas que eu não imaginava encontrar, que a pintura tem um tempo muito especial, dilatado, assim, e
E o fazer, o encontrar coisas na pintura desdobrava, criava dobras, criava problemas para aquela própria imagem que eu queria construir, que me interessaram bastante. Essa é a última pintura dessa série da NASA. Aqui é só uma imagem de uma pintura nova, que é a primeira dessas novas, mas que, na verdade, não tá muito legal essa fotografia, porque vocês podem notar que tem um spot desligado, não ficou muito bom. A gente fez umas... É uma pintura de um filme. Eu vou mostrar. É que é difícil, porque parece que eu passei tanto tempo naquela série, que essa série vai ter uma coisa assim, né? E, na verdade, a partir de agora eu vou pintar, eu acho, imagens bem diferentes umas das outras. Essa imagem é de um filme do Hitchcock, dos anos 60, acho. E tem me interessado algumas pinturas, algumas imagens de grupos desses filmes, e essa imagem tem uma relação clara, óbvia, com pintura de paisagem do século XVII, Poussin, Claude Lorrain, essas árvores, mas acho que isso sei tanto. Eu não sei bem ainda o que eu vou elaborar, ou como vai se desdobrar essas coisas. Eu até tenho uma pasta de imagens que eu vou usar, que eu acho legal mostrar. E agora eu vou mostrar os vídeos. Eu vou mostrar pedaços, porque às vezes vai ficar muito chato. Deixa eu ver como é que eu faço para mostrar isso grande. Tem uma relação mais óbvia com a pintura por causa dessa imagem, mas os outros nem tanto. E opa. Vou mostrar outro. Maior. Essa é uma coleção de cavalos de jogos de videogame. Oi? Não tá rolando áudio? Pera aí. Ah, não, já sei o que aconteceu aqui. O vídeo soltou na demonstração e não soltou na... Pera aí. Agora sim.
Se chama Coleção de Cavalos. Tem 9, eu acho, mas eu não vou passar tudo. Eu tava filmando uma televisão, para eu não filmar o vidro da televisão, a câmera focava no infinito ou focava muito perto, né? Ou focava ou ficava na distância correta ou no infinito, poderia ser uma das duas. E meio que eu oscilo entre essas coisas. Bom, é isso. Tem outros cavalos, muitos cavalos. Vou mostrar as outras. Esse é um filme de um passeio por um milharal, também de um jogo. Não, opa, deixa eu voltar no mesmo. Agora foi.
Nesse dos cavalos tem esses elementos gráficos que eu coloco no vídeo que às vezes encaixam em uma medida da imagem e aí depois desencaixam. Bom, vou mostrar outros, porque tem outro. Esse não tem áudio. Tem uma versão que eu posso mostrar, que é uma versão que tem áudio, que é outro vídeo, na verdade, né? Provavelmente o jogo tivesse um enquadramento diferente, até teria alguma informação para o cara que está jogando, alguma coisa assim. Eu acho que eu devo ter restringido. Tem alguns jogos que não, mas acho que esse sim. Tanto como esses ruídos, esses Não, esses risquinhos são eu que coloquei. Ah, você que colocou. Aham. Não, eu não consigo. Parece costura, parece aquele jogo de tracejadinho, forca. E eu não sei, na época eu desenhava, fazia esses vídeos, assim, via muita proximidade entre eles mas eu não tenho eu gostava desse jogo, de em algum momento encaixar eles na imagem e depois eles se desencaixavam e ficavam na imagem como uma coisa. E gostava que a imagem tivesse uma espécie de catalogação, mas não é bem isso também. Eu gostava de que ela tivesse uma coisa de coleção mesmo, de marcação nela. Esse tem áudio, mas esse já seria outro trabalho, né? Eu tenho uma série de vídeos, desses vídeos que tem uma imagem, depois vão se desdobrar em outros que vocês vão ver que é uma imagem que ocupa o centro e as coisas ficam em volta. E esse áudio não é do jogo, esse áudio é a Sofia andando num lugar. Vou mostrar os outros. Deixa eu ver aqui mais. Não. Os vídeos todos eles são depois das pinturas, junto com elas, mas depois. Os três têm acontecido meio junto, mas as pinturas de maneira mais constante e os vídeos e os desenhos mais esporadicamente. Esse aqui, deixa eu ver, vou mostrar a partir daí. Toda vez que eu mando ele fazer um negócio, ele abre o outro. O arquivo ele não vai abrir se eu clicar, porque ele é de outro... Entendi agora. Foi. Cadê ele agora, Sofia? Não. Aqui.
aparecendo. Pera aí, gente. Desculpa. Playback. Ok. Esses são uns vídeos que eu encaro meio como objetos mesmo. São essas imagens paradas que são duplas. Vou mostrar duas duplas que trocam. Primeiro fica essa imagem, depois entra uma outra que vocês vão ver. Essa de fato é uma imagem que tá, que eu estou filmando, isso está se passando. A outra é só uma imagem parada e o áudio dessa cena. Vamos ver se agora eu acerto. Esses vídeos, esses dois, eu encaro mais como objeto, não por fazer tanto uma distinção entre se um vídeo é uma imagem parada ou não, mas é porque eu penso eles instalados com outros objetos, vamos dizer assim. Eu penso eles em relação a outras coisas, por isso que eu chamo de objetos. Eu não... Esse vídeo, eu não, por exemplo, esse vídeo e aquele outro, eu penso neles num contexto de uma exposição que eu estou pensando, que eles foram produzidos, para serem expostos junto com os desenhos, com as pinturas, com outros vídeos. Eu não sei se eu chegaria a expor ele sozinho como... só ele como trabalho numa exposição, um trabalho final. Eu não sei, não acho que isso seja um problema do ponto de vista do que ele é. Só acho que ele é assim, não acho que tem que ser... Não acho que ele tem um caráter... Rinoceronte. Bom, esse aqui é um pouco bastante diferente. Esse é um vídeo que começa quando esse senhor que eu vou mostrar percebe que eu tô filmando ele, né? Espionando ele. E aí ele meio que o filme meio se curva, né? Nessa relação entre eu e ele.
Nesse filme, o que me interessa é que é engraçado que o filme acontece o fato dele demonstrar que ele está sendo observado, demonstrar no gesto, na maneira com que ele reage, parece que ele curva o filme, curva tudo aquilo a uma situação presente, mais presente do que se eu tivesse filmando qualquer outra situação, porque parece que eu e ele se curvamos para o mesmo ponto, que é aquele momento de percepção do que, né? A percepção dele de estar sendo filmado e a minha de que ele está sendo filmado. E é engraçado que é meio que esse filme, ele está mostrando uma série de coisas, mas é a construção desse espaço, que eu às vezes tento, acho que com as pinturas, que é um espaço que, apesar de tantas coisas estarem acontecendo, tenta se manter negativo, não só negativo, talvez neutro, que me interessa nesse filme. Não sei se negativo. Esse é um filme também com imagens de jogos. Esse tem título, se chama Elliot, porque ele é um Elliot. Vocês vão notar, tem em alguns pedaços desse vídeo eu encaixei textos que são pedaços, não são pedaços de poesias completas, assim, uma coisa linear, são pedaços de poesias do T.S. Eliot. E que nem aquelas marcações, tem uma relação com aquelas marcações e com os desenhos, na medida que eu tento achar um lugar para o texto na imagem, naquela imagem. Eu não sei, acho que não está dando para ler daí, né? Porque tem uma distorção entre o formato do vídeo original e o jeito que ele está sendo projetado aí, dá uma espremida nele. Também, eu estou falando isso, mas é um pouco sacanagem. Porque um pouco essa questão de ler também não me importa tanto. Até tem pedaços do texto aí que está numa fonte que é ilegível, mesmo aqui para mim. É isso, esse acabou. Esse foi o único que passou inteiro. Deixa eu ver. Eu selecionei alguns para mostrar. Isso é uma pista de dança. Também de um jogo.
gente, acho que é isso. Tá bom. Tem outros vídeos, mas acho que são bem semelhantes. Acho que mostrei cada um de um grupo. E perguntas, se vocês tiverem algumas perguntas. Eu não trouxe, eu tenho. Não, talvez eu até consiga achar. Você tem? Deixa eu ver, gente. Não, mas você sabe que foi engraçado mesmo. Que eu sempre mostro, gente. Deixa eu achar aqui, vamos ver se tem. Quem sabe? Acho que é 11, 12 PDF. Não. Não, gente. Que essas pinturas eu só tenho num PDF que eu usei. Você quer tentar achar? Que eu usei para apresentar na banca. Eu não tenho mais imagens dela. Não, né? Tem no meu, só que o meu tá no meu carro. Eu vou mostrar. Uma coleção, as imagens que eu estou pensando em trabalhar. Eu tenho tanto em pintura quanto em vídeo e com os desenhos mesmo. Aí, acho que é isso. Aí. São sobretudo imagens de enciclopédias. Esse aqui é um trio de plantação e exportação de banana, que eu estou interessado. Elas foram todas escaneadas e eu nem tanto nessas que tem um caráter mais fotográfico, mas a superfície do scanner, assim, a maneira com que o scanner produz as imagens, os defeitos, essas coisas, também eu estou interessado, quer ver? Tem que ser em outras imagens. Por exemplo, essa imagem. Eu estou pretendendo usar ela, mas ela não vai ter um caráter tão gráfico. Porque uma vez que você escaneia, ela tem vocês podem perceber, tem uma coisa, uma névoa, uma coisa fotográfica, um ruído fotográfico. E mesmo nessas mais simples, mais de ilustração, eu vou tentar pintar esse ruído fotográfico. Que vai se misturar com o padrão de impressão dessas imagens que é bem diferente, bem interessante, de enciclopédia antiga, que tem umas coisas. Então, um cofre. Tem esses. Essa é aquela imagem dos esgrimistas. Estrutura. Não estou passando muito rápido, não, né? Desses gráficos, estou bastante interessado. Não só pintura, porque, por exemplo, tem certos padrões que eu repito, por exemplo, nos desenhos. Padrões
Por exemplo, eu sempre pinto pedaços de madeira cortados. Tem meio um padrão de pedaços de madeira cortado que eu sempre desenho, encaixo nos desenhos, como se fossem carimbos mesmo. E essas imagens têm bastante conteúdo nesse sentido também. Não, isso eu estou mostrando aqui, só imagens do meu interesse. Essa eu acho bem interessante, tirando a parte gráfica, da parte de texto. Você vê que tem um desfocado na figura. Apesar de ser só uma ilustração, eu acho isso interessante. Esse tipo de imagem. Aparentemente é bem simples. Bom, é isso, gente. Também estou mostrando essa coleção. Eu também esqueci, um erro meu, de trazer dos filmes, dos grupos de grupos de pessoas em frames de filmes, que eu também estou muito interessado. Deixa eu ver se tem mais algum. É isso. Eu queria saber sobre as pinturas da NASA, que você não falou, sobre a técnica, sobre como você faz a criação na tela. Eu não sei também, não deu para entender se é grande. E eu gostaria também que você falasse um pouco da sua formação. Tá. Você é do CAP também, não é? Sou também. Aí, deixa eu botar uma pintura. Não precisa, né? Eu entrei no CAP em 2002, vestibular em 2002, entrei em 2003. E me formei em 2006 no CAP, bacharel em pintura. Mas, bom, acredito que a minha formação... Você é do CAP? Os professores são relativamente o mesmo. Foi uma formação, para mim, fundamental, porque eu não tinha nenhuma relação anterior com arte contemporânea. Eu nunca tinha ido a nenhum museu, nenhuma bienal, não tinha nenhum, a minha família não se relacionava com isso, então eu sabia que queria estudar arte, mas quando eu entrei, para mim a arte estava mais relacionado à história da pintura e à história em quadrinhos do que com o que hoje eu conheço como arte contemporânea. E a formação no CAP foi muito boa nesse sentido e também muito aberta, na medida em que a produção nunca foi uma coisa que foi cobrada, nem estimulada em excesso, muito mais perceber a sua necessidade em querer ou não entender alguma coisa, ou pesquisar de fato alguma coisa. Então, eu não sei, eu acho que foi muito importante e definidora do que eu tenho feito até agora. E sobre as pinturas, né? As pinturas são... A maioria das que você viu aí são grandes, são em grandes formatos. Eu acho legal porque eu gosto de trabalhar numa escala entre uma coisa mínima e uma coisa grande, que é mais possível de ser feita na pintura maior, que aí eu trabalho como eu construo a imagem por partes. Na pintura maior eu consigo lidar com as pequenas partes de maneira mais fácil, vamos dizer assim, de maneira mais solta. E do ponto de vista técnico não tem muito segredo. Eu fico sempre preocupado quando as pessoas confundem que a minha pintura se trata de uma questão de
capacidade técnica, porque, na verdade, a operação da pintura em si é simples, são pequenos pedaços, eu projeto, depois eu vou pintando em pedaços, e é um trabalho, sobretudo, burocrático. E as questões de pintura, de cor, de quantidade de tinta, essas questões de pintura mais materiais se dão de maneira bem rebaixada, porque como eu tenho um projeto antes, eu consigo definir, por exemplo, uma questão de cor, ou contraste, uma série de coisas que eu vou tentar encontrar. E o rigor na pintura é porque me interessa aspectos das imagens que eu uso para produzir as pinturas, transformados em uma imagem específica, que é a imagem construída através de pintura. Então, tem aspectos, por exemplo, da imagem fotográfica ou do vídeo, que me interessam e que eu preciso ter o rigor em transformar, mimetizar em pintura, mas porque junto desses aspectos e com outros aspectos de pintura, eu vou construir uma imagem específica, que é essa imagem que me interessa, que eu considero totalmente distinta do que seria uma fotografia impressa, apesar de ter muita relação num vídeo. Acho que eu respondi, não? São olhos sob tela. O que chama atenção nessa imagem, por exemplo, é esse caráter embaçado que ela tem. É isso, quer dizer, que ela não tem uma objetividade muito intensa, se for comparar com isso? Nessas imagens enciclopédicas, o que tem me interessado é assim, que elas são bem pequenas, né? E eu escaneio e vou fazer bem grande. E aí vão ter diversas modalidades de imagens que formam essa imagem já, que é muito complexa. Porque primeiro uma ilustração que é impressa, e aí é escaneada, e agora a gente está projetando. É uma coisa... Ela já passou por vários estágios. Vários estágios, e é interessante que nessas imagens, que são mais toscas, vamos dizer assim, do ponto de vista, são menos complexas, aparentemente, do que uma imagem fotográfica, fica, para mim, uma vez produzidas as pinturas, resolve um pouco algumas ambiguidades, por exemplo, da questão... Não é uma coisa que me preocupa tanto, mas me atrai, por exemplo. Se eu uso uma imagem fotográfica muito complexa e pinto aquilo, a pessoa acha que eu queria fazer uma pintura que se parecesse com fotografia. E ela tem razão, só que não gostaria de uma fotografia. É uma pintura que tem aspectos de fotografia. Agora, esses aspectos, os aspectos que me interessam numa fotografia, são mais rebaixados, diluídos do que é mais isso que a gente está falando, é essa mediação, esse ruído, é muito mais do que uma questão de uma imagem espetacular ou de uma imagem que tenha uma super definição. Quer dizer, eu estou querendo entender, por isso que a maneira como ela está aparecendo agora aqui, eu não sei se é assim que ela aparece para você lá, porque ela está sendo projetada de novo. Não, com certeza, eu nunca fiz nenhuma dessas, então eu vou passar. O processo revela algumas coisas que são mais ou menos interessantes. Então, eu acredito que ela vai ser bem distinta disso, mas o que eu vou tentar guardar, eu acho que você entendeu, que é essas camadas. Então, é aí que eu queria chegar, porque assim, vendo o teu vídeo lá, o vídeo dos cavalos, e vendo essa imagem do jeito que ela está, ela tem algum tipo de embaçamento, e lá no vídeo também, de repente, elas perdiam tanto a nitidez, que dão um certo caráter de, entre aspas, de pictorialidade nelas. Se elas perdem a objetividade da ilustração, da fotografia, por esses defeitos de passagem. A minha pergunta é isso que te interessa? Não, porque mas eu entendo é isso. Pintura. A tua questão é a pintura e não a imagem.
fotográfica. Não é a imagem fotográfica, é a pintura, mas a pintura como instrumento para construir determinados tipos de imagens. Que você só chega por através meio de dessa- pintura. Ou, por exemplo, tem imagens, hoje, algumas dessas, que eu penso em fazer impressões fotográficas, que me interessam. Certo. E tem algumas imagens fotográficas mesmo que me interessam como impressões fotográficas. E me interessa, em pintura, usar o que a pintura tem de ferramenta para produzir uma imagem específica, que eu acho que é a imagem da pintura. Então, existem milhões de imagens distintas construídas através de pintura, né? E a minha só quer o que tem de específico, na minha opinião, é a tentativa de trazer alguns aspectos de outras modalidades de imagem e assumir isso de maneira mais clara, porque eu acho que as pessoas misturam muito imagem, o conceito de imagem e de representação. E eu acho, por exemplo, que muita gente acha que a imagem fotográfica guarda uma grande relação com o nosso olhar, o olhar humano, vamos dizer assim. E é tão engraçado que essa ideia é tão forte hoje que, na verdade, a imagem fotográfica influencia hoje muito mais o nosso olhar humano do que a gente em si conseguiu mimetizar a maneira como a gente vê na imagem fotográfica. Então, mas eu me interesso por essas diversas modalidades e como cada uma tem uma estrutura de ficção mesmo, de possibilidade. E é meio nesse caminho que eu tenho tentado encaixar o que eu tenho investigado. Mas eu não sei bem o resultado dessa aí, por exemplo. Vai. Eu percebi, as primeiras pinturas que você mostrou, Rafael, o motivo dela é o frame do vídeo que você entende qualidades pictóricas nos vídeos da NASA e faz as pinturas. E depois saindo ou então do vídeo do cinema, né? Depois dessa nova série sua, que também vira pintura. E depois, quando você mostra os vídeos que você alonga o tempo, você está querendo ali explorar quase que uma qualidade de fotografia naquela imagem, assim que eu entendi. E depois você mesmo fala que você entende ele como uma espécie de um objeto. E aí, por fim, os únicos vídeos que são entendidos como vídeos, né, vamos dizer assim, são o que você faz pelo videogame. Uhum. E eu estou entendendo, né, pelo que você falou, parece que, embora você seja pintor, né, formado como pintura e tenha a sua produção mais talvez longa como pintura, eu entendo, parece que o seu trabalho está muito mais... A pintura é uma das formalizações, mas parece que o seu trabalho está justamente nessa tradução, na tradução de uma linguagem para outra, e discutir esse trânsito de linguagem, né? E o que eu achei muito curioso era isso, que o vídeo é muito importante, a imagem banal, casual, da NASA, da enciclopédia, o videogame, né? E você requalifica ela mudando de linguagem. O mudar de linguagem é essencial e é presente em todas, né? E o que eu achei só curioso era isso, que o único vídeo que é explorado como vídeo é a ficção do videogame, né? E aí, para usar os adjetivos que você usou para sua série de desenhos, né? Desse lugar esses desenhos que tem um caráter narrativo, né? Mas ao mesmo tempo ele é narrativo não, tem um dado literário, você colocou, né? Mas ele ao mesmo tempo ele é incompreensível, é ilegível, não sabe mais você não sabe, não tem uma linearidade, não tem uma, né? Isso se dá nessa tradução que você faz, né? Quando o Tadeu fala desse borrado, parece que de alguma forma reitera isso, né? Ao mesmo tempo que você faz essa tradução,
o trabalho, né, se localiza na tradução e nesse lugar deslocado, de não ser nem o vídeo, é a pintura, você encontra as qualidades da pintura, mas ao mesmo tempo você vê que aquilo é um vídeo, tem qualidades de vídeo, né, mas não é o vídeo, é a pintura, e fica nesse limiar. Parece que formalmente, né, esse borrado é a tradução, é a representação desse borrado, desse lugar da linguagem. E eu queria que você falasse sobre isso, se isso é um interesse seu, como é que você pensa nisso? Não, eu acho que eu tenho pensado, talvez, muito nesse sentido, em relação ao que eu tenho feito. Em como eu tenho tentado transitar entre essas diferentes modalidades simbólicas e de imagem. E em alguns momentos, que nem o Tadeu falou do pictorialismo, eu esqueci de responder para ele, e é engraçado, porque teve alguns trabalhos, antes desse, que esse é bem pontilhista, vamos dizer assim, e que já eram bastante, mesmo com frames de eletrônicos, já eram bastante, e tinham esse caráter de a coisa se desfazendo, que é engraçado, porque era um pontilhismo ao contrário, porque como a imagem tinha essa coisa de pedaços, da compressão do formato no computador, e eu trabalhava nisso, e pintando por pequenos pedaços, eu comecei a dedicar tanto tempo a pequenos pedaços, naqueles embrulhos, por exemplo, que a imagem em si começou a se desfazer, ter uma desestruturação que a imagem pontilhista tem a princípio, né? Porque ela é construída dessa maneira. E eu acho que vai acontecer em vários momentos nos vídeos e nas pinturas, nos desenhos de outra forma. Porque como essa transição tem me interessado mais do que o fechar de um conteúdo, vamos dizer assim, me interessa a repetição, muitas vezes, dessa tradução. E o que acontece muito nos desenhos, entendeu? Então, me interessa muitas vezes reproduzir o mesmo padrão de desenho, reproduzir o mesmo texto, ou reiterar o texto em diversas vezes. E o desenho, repetir no desenho operações de simulação de outras coisas. Entendeu? Agora, é uma coisa que... por quê, para quê, eu não sei, entendeu? Não é mas é o lugar que tem sido confortável para mim produzir as coisas. Tem sido necessário haver um deslocamento primeiro, depois as coisas acontecerem nesse lugar. E é uma conjugação de interesses, eu acho, porque, por exemplo, fotografia me interessa muito em diversos aspectos, e a própria natureza da imagem fotográfica, eu escrevi um texto para a exposição da Sofia agora, e então estão umas ideias um pouco na minha cabeça nesse sentido. A natureza das imagens fotográficas é uma aberração, né? É uma coisa que cinge, totalmente cindida da realidade, é uma abstração, uma construção, principalmente na imagem fotográfica, que não se propõe a estruturar as coisas de outra maneira. E aqui tem o Caio, tem a Sofia, que são dois fotógrafos que, na minha opinião, acontece isso. Que permite esse lugar de limbo à fotografia, que é o lugar, na minha opinião, dela por excelência. E minha vontade também Não, mas que é difícil, porque é uma questão de necessidade. Eu acho que quando eu fui produzir pintura figurativa, aquilo que eu estava falando dos desenhos no começo, o único lugar que eu consegui encontrar para ela, passível, para mim, era esse limbo. E, da mesma forma, os desenhos representam assim, o que eu posso fazer em desenho. É muito mais a minha medida do que... Não é o que eu gostaria de fazer, é o que eu posso. Entendeu? Então, eu não sei bem como que eu articulo a minha necessidade e o que eu tenho encontrado. O que eu tenho encontrado só responde à minha necessidade. Está meio confuso, né?
Não? Tá me chamando a atenção que você não, pelo menos você não mostrou aqui desenhos que se debruçaram sobre imagens prontas nessa leitura. E aí essa fala do Fernando me deu uma certa luz, imaginando que então para você a leitura do desenho é a escrita, sei lá. Fico pensando se é A transição do desenho para mim fundamental é a escrita. Vamos dizer assim, o que eu tento fazer com desenho, sobretudo, é literatura. Mas, eu não sei, eu acho que é possível de eu fazer desenhos com imagens, de maneira mais semelhante à pintura, por exemplo. Mas eu não sei... Eu não sei, é difícil de encaixar por que nunca consegui estruturar isso assim, entendeu? Porque chama a atenção uma sensibilidade muito poderosa, né? Gráfica ali. Primeiro, assim, um dado que eu acho que é importante marcar, porque eu conhecia sobretudo conhecia apenas suas pinturas. Então eu achava muito, isso é uma autocrítica, tá? Eu falava assim, extremamente ideológica, né? Quer dizer, essa imagem de vigilância fria, que ele transforma numa pintura muito fria, falsamente ou ironicamente formalista, quer dizer, tem uma contradição. Era esse o discurso que estava na minha... Não que isso fosse consciente, mas você vai entender o que acontece. De repente, a primeira imagem que você mostra é uma imagem de uma potência expressiva fortíssima, que é aquele desenhaço ali, né? Muito pictórico já, se você... Muito pouco... Acho que, claro, é um desenho, mas tem uma dimensão pictórica forte, me parece. Aí começou a ver, você começa a mostrar os desenhos, e aí que eu acho, Débora, uma coisa que é interessante, que dentro dos desenhos me veio assim, a dúvida, assim, me perguntei, poxa, o que são esses desenhos? Né? O que são esses desenhos? Porque eu tinha visto as pinturas antes, ele não tinha mostrado ainda. E eu, quer dizer, por que eles são tão diferentes das pinturas que eu conheço? Né? Parece que são duas pessoas diferentes. Aí comecei a observar que nos desenhos você tem uma dimensão memorialística, eu não diria literária, né? Memorialística, que elas são como se fossem elementos que surgem do seu inconsciente, quer dizer, que são elementos que eu acho que vêm de uma própria cultura visual da pintura mesmo, que vem da escrita como imagem e vem das imagens em quadrinho. A princípio, naquele momento, eu estava pensando. Tudo isso tem um ponto de interrogação no final. Tá? Aí, quando eu começo a ver aquele... Porque você viu que tem um gorila, não sei, que tem uma coisa de ilustração, uma coisa de desenho, como fala? De gibi, como chama isso? Hein? HQ, História em Quadrinho. Aí, quando começam a aparecer as pinturas, eu falo, pô, isso não é ideológico no sentido que eu estava pensando, assim. Né? Isso é uma outra sensibilidade, tem alguma outra coisa aqui que está se manifestando pela pintura, né? Que está lá no desenho também, eu acho. Aí eu fiquei muito impressionado com a coleção de cavalos, né? Porque aí fica evidente que deve ter em algum lugar aí na tua cabeça ou no seu computador, quer dizer, centenas de coleções de imagens, né? Quer dizer, isso me fala de uma sensibilidade, de uma subjetividade um pouco diferente. Não sei. Não tenho nada formulado, é só... Não, mas é engraçado. Porque, por exemplo, vamos um pedaço. Em relação à pintura, quando eu comecei a pintar, e eu fazia essas pinturas abstratas, eu gostava muito delas. Mas faltava alguma coisa... Porque a pintura, para mim, até hoje, eu não consigo identificar de maneira tão articulada, é um lugar ideológico.
mas não é um lugar ideológico. Não é um lugar ideológico convencionalmente, entendeu? Mas não consigo produzir pintura sem perceber essa presença de lugar ideológico. E eu acho que até com essas imagens das ilustrações, isso vai continuar próximo. E em relação aos desenhos, eu acho que eu também percebo, do ponto de vista de memória, que está muito ligada à minha relação com literatura, que então, vamos dizer assim, é a minha maneira de ver literatura, que é uma coisa um pouco ligada à ideia de imagem proustiana, que não é uma ideia de imagem simples, vamos dizer assim, não é uma ideia de imagem, não é nem ligada tanto à memória quanto as pessoas imaginam. É muito mais ligada à ideia, à construção do esquecimento e do apagamento das coisas. É uma reinvenção da própria memória, a ideia de imagem do Proust. E ele consegue definir, ele tem uma frase dele que é muito interessante para mim, que é assim, que o interesse intelectual de uma pessoa pode ser resumido numa imagem. E para mim é claro que o que ele quer dizer com isso, ele não está falando de... Uma imagem não pode ser uma coisa, um aspecto visual que você olha e se relaciona simplesmente ao grupo tão grande demais que a gente tem visto hoje. Uma imagem é um ser complexo, que sobretudo, aparentemente, vem a nós de maneira majoritária através da visão, mas que agrega muitas outras dificuldades, vamos dizer assim. E talvez os desenhos se relacionam com literatura por esse viés, assim, de soma de... É uma série de soma de apagamentos e de reinvenções, de padrões, do que seria a minha própria memória, tentar, de alguma maneira, construir objetos sintetizadores de padrões da minha própria... Ixi, tá muito complicado a minha própria memória, né? Mas não seria, talvez, no momento que você faz um desenho, você está criando uma estrutura, você está criando aquilo da tua própria cabeça. E no momento que você faz essas pinturas, que aí você está se apropriando de alguma coisa já pré-existente. Não sei, eu estou perguntando para todo mundo, porque, sei lá, são outros é muito distinto o lugar. Sistemas de construir a coisa. Né? Então, por isso que eu entendo que tem uma diferença assim, nesse aspecto. Eu acho que vai de encontro com o que a gente tem falado em relação a esse lugar da pintura. Nesse lugar ideológico, não dá para eu me relacionar comigo tão individualmente, tão individualizado, quanto é possível no desenho. Entendeu? É curioso. Eu não sei, desculpa aí, eu quero virar. Mas essa é a minha dúvida. Essa é a minha dúvida, porque a impressão que dá é o seguinte, que tanto quanto aquela figura da caixinha, quanto aquela área de gesto, um é tão carimbo quanto o outro. Sim. Entendeu? É tanto uma apropriação, é tudo apropriação. Por isso que eu estou falando de uma outra sensibilidade. Mas isso é verdade. Muitas das coisas, por exemplo, a gente viu um desenho que são umas caixas e umas manchas marrons, assim. E o desenho ele tem bastante texto. E o desenho é sobre o lápis que eu estava fazendo. Então, ele tem algumas marcas da marca do lápis. Tem caixas, que seriam as caixas do lápis. E essa coisa do carimbo é muito importante para mim, é que, como eu uso diversas operações, como nenhuma delas, de fato, é verdadeira, vamos dizer assim. Não tem uma... elas são muito mais caligráficas para mim. É que nem... Eu repito. Então, é que nem o Tadeu falou, a mancha, ela é tão marca
marca como marca de roupa, de sabão em pó, quanto a caixinha, quanto o gorila. Nos desenhos tem um pouco um caráter pop, vamos dizer assim. Entendeu? Que talvez aproxime um pouco mais das pinturas. Mas eu entendo o que você está dizendo, que elas são sistemas diferentes para mim, mesmo. E tanto os vídeos também são, apesar de eu ver relações, não consigo encaixar, não tem o mesmo lugar para mim cada coisa. Mas eu acho curioso ouvir o Tadeu falando isso, porque acho que eu estou do lado exatamente oposto de quem conhece primeiro os desenhos e as pinturas abstratas e todo esse universo que o Rafael permeia, para depois acompanhar ele fazendo essas pinturas mais frias. E eu acho que é engraçado que agora, com o término dessa série, aí vamos chamar de espaços institucionais, que ele estava pintando, ele volta para uma imagem que eu acho que essa... Ele volta não, ele começa a se relacionar com a imagem na pintura de uma maneira muito mais próxima do desenho e do vídeo, dos trabalhos dele. Eu entendo que existem 3 universos diferentes, mas eu acho que a compreensão de todas essas produções do Rafael reposicionam a compreensão das pinturas. E eu acho que essas próximas pinturas, principalmente olhando essa primeira que ele fez, que tinha aquela árvore com uns homens perto da cerca, eu acho que essa pintura por si só já reposicionou tudo, já ligou tudo. Entendo que são coisas diferentes, são mesmo, mas elas participam de uma mesma reflexão sobre as coisas, ou sobre a imagem, ou sobre como construir circunstâncias para aquilo, como falar de certas coisas. E eu até queria que você falasse se você acha que vai ter essa... Se você sente que suas pinturas, quando são olhadas pelo desenho e pelos vídeos, elas são reposicionadas ou não, ou você mesmo? Não, eu acho que é uma experiência... Se a pessoa só conhece um aspecto, é claro que ela vai pensar os outros de uma determinada maneira. Eu não sei, se ela conhece um deles, eu pretendo, pelo menos, que ela goste ou se interesse pelos aspectos que aquele tem. Eu acho que isso acontece, entendeu? Eu acho que o Fernando falou da maneira mais exata, assim, do jeito que eu gosto de pensar. Que mesmo estando no começo dessas produções, já dá para perceber que o interesse é a intersecção entre elas. E aí, quando uma coisa deixa de... Eu não sei, por enquanto, me parece isso. E em relação a... conhecer os grupos diferentes e como eu gostaria que isso acontecesse e como eu gostaria que ficasse mais claro, por exemplo, cada uma das coisas através do conhecimento das outras coisas, eu acho que cada vez mais sim, eu gostaria que isso acontecesse, pretendo expor as coisas juntas ou pelo menos expor os desenhos e os vídeos que eu não tenho exposto para que isso fique mais claro. Eu ia falar que eu acho que é isso que se apresenta no trabalho agora, pelo menos nesse recorte que você deu, assim, uma necessidade de localizar isso num espaço comum, ainda resguardando os seus aspectos específicos, mas assim, para a gente como público, acho que seria bem rico. Aí quando você falou o vídeo objeto, que você pensa aquilo como vídeo objeto, fiquei pensando se você teria se você já tem algum croquis desse modelo de exposição para isso. Não. Eu gosto de mais ou menos pensar as obras da exposição e organizar elas lá como outro
trabalho, assim, uma outra necessidade. Eu acho chegar lá e olhar de fato e encaixar de fato, porque é complicado. Você falou do pontilhismo ao contrário, eu fiquei e também falou de mapa. E eu fiquei pensando que eu não tinha pensado nunca nisso de ser pontilhismo ao contrário, mas para mim ficou bastante claro o trabalho, não claro, mas o fato de que se no pontilhismo você está usando os pontos para você ver uma imagem, acho que no seu caso é o contrário, você usa uma imagem para você ver os pontos da imagem, assim. E eu acho que não só na pintura. Acho que isso acontece. Tem uns lapsos. Eu não sei como eu cheguei nesse lapso, mas porque eu estava tentando linkar isso, o que você falou de esquecimento, e uma coisa que tem, eu acho que em todos os trabalhos, eu não sei se essa palavra exata, se é defeito ou lapso, mas você encontra esses defeitos, esses lapsos, isso continua na imagem construída, e eu acho que é o que faz você voltar dessa imagem geral para cada um desses pontos específicos, assim. Mas eu não sei se eu estou... Eu acho que o mais próximo que eu consigo chegar do que você está falando, que é uma coisa que eu identifico, é que toda vez que eu produzo qualquer um desses trabalhos, de qualquer grupo desses trabalhos, quando eu termino, eu gostaria que houvesse uma espécie de estrutura, e só. Entendeu? Não gostaria que houvesse um conteúdo. Entendeu? Eu acho que é bem abstrato o que eu estou falando, mas é uma coisa que se relaciona com essa coisa do esquecimento. Entendeu? Um pouco, talvez, não sei se eu entendi o que você falou do Proust, mas também me vem de novo a ideia de mapa, porque você explora o mapa. Eu acho que geralmente eu estou diante da maioria dos trabalhos, a sensação que eu tenho é que eu tenho que explorar para acontecer, assim, tipo, o fato dele... Até eu acho que é por isso que você falou tanto, as imagens que você estava mostrando, meio que não ficar tão satisfeito em mostrar projetando, porque não existe exatamente o que existe diante dos trabalhos, que é um movimento de exploração, seja no desenho, no vídeo, na pintura. Eu acho que sim. Eu acho que esse movimento de exploração entre as coisas, que é uma questão de hierarquia, de deshierarquizar o espaço de um trabalho, é fundamental. Esse trajeto, para mim, é uma coisa importante mesmo. Na verdade, meio que uma pergunta, não sei exatamente. Em relação às escolhas das imagens, elas têm são quase todas, eu não sei se vou até chutar, parece que é uma enciclopédia norte-americana, né? Eu acho que tem francesa, norte-americana, tem. Mas acho que tem alguma coisa do desenho um pouco duro, né? Você falou do HQ, eu não sei. Isso para você é uma... Não, mas eu digo assim, você acha que tem algo de uma cultura mais norte-americana na escolha das imagens? Não sei se eu fui clara nisso. Eu acho que essa questão de cultura é uma coisa difícil de definir a sua própria cultura. Porque eu acho engraçado que é um pouco dessa, acho que anos 80, né, que você deve ter nascido, dessa grande quantidade de imagens que vinham dos Estados Unidos, que a gente ainda não tinha como produzir, né? Então, quase, eu não queria dizer infantilizado, né, mas é uma escolha bem... Né, eu percebo o que você está falando. E identifico, principalmente nos desenhos, né? E talvez, com certeza, nos vídeos também. E nas pinturas, de certa maneira. Eu acho que... acho que cultura é mais fácil você dar um diagnóstico, vamos dizer assim. A pessoa sofre disso. Né? Por exemplo, isso. A pessoa sofre de cultura geral dos anos 80. Do que... perceber que isso é acessório no trabalho. Mas, com certeza, se eu tivesse que
ser diagnosticado seria por esse grupo de imagens que você citou aí. Com certeza. Porque assim, ficou meio vibrando aquela citação que você quis tirar do Fausto, do personagem que identifica um número grande com uma coisa demoníaca. Então, talvez essa coisa de olhar para esse conteúdo de imagens como algo doentio, assim, poderia... Deixa eu tentar. Tem o quê por aí? Eu acho que não. Eu acho que não, assim. Eu acho que não consigo pensar nessas coisas de maneira não prazerosa, vamos dizer assim. Em nenhum momento meu trabalho, assim, é uma reflexão sobre a quantidade muito grande de imagens. Eu já ouvi muitas leituras, por exemplo, que as pinturas tratavam de tentar recolocar uma imagem que seria hoje muito banalizada, vamos dizer assim. Mas eu acho que há uma coisa... Eu não vivi em nenhuma outra época para entender o que seria um mundo com menos imagens, vamos colocar dessa maneira. E não obstante a isso, eu acho que eu consigo entender... eu não sei, pensando agora, né, do ponto de vista, eu gosto de viver no campo, isolado, você sabe que eu moro num sítio, então, eu não sei, mas eu não vejo, eu não consigo identificar aonde que isso faz parte do meu trabalho, a não ser o fato de eu me interessar muito pelas imagens em geral, entendeu? Que essa careta aí, Sofia? Fui muito mal. Bom, não sei se você quer mostrar mais alguma coisa para a gente, fazer uma consideração. Não? Não achei as abstratas. Então, fica aí. Bom, então a gente podia encerrar. Eu queria agradecer você, obrigado por ter vindo, pela participação, foi muito bacana conversar sobre... É interessante, assim, né? Eu percebo que parece que tem alguns posicionamentos que é muito claros, assim, de alguns artistas, né? Alguns artistas eles acreditam, não sei se estou sendo muito categórico, autoritário, assim, mas de que acreditam na imagem e querem produzir imagens, novas imagens, né? Alguns artistas, a questão ou então a imagem é um assunto, a requalificação dela, discute a natureza da imagem, que é o seu caso, e outros artistas que não é uma questão, parece que o que interessa é uma questão conteudística ou discursiva, que é de uma outra natureza, assim, acho que foi bem patente, assim, na sua colocação, na discussão que se deu aqui, esse universo que alguns artistas exploram muito, que é justamente o que a gente discutiu aqui, que é a discussão da natureza da imagem, né? O que é uma imagem hoje, né? De uma maneira muito muito abstrata, assim, né? Como requalificar e o que significa produzir imagens, né? No campo das artes, né? Eu acho que me fascina e que eu me fascinava, eu aprendi, por exemplo, o que seria história da arte e entendi e tive a gente tem um curso do que seria a história da pintura, por exemplo, de que a pintura se desenvolveria a partir de um certo momento na direção de uma representação naturalista e essa representação naturalista seria implodida com o modernismo, que traria uma série de outros valores e questões. Mas é uma loucura, assim. Depois você desaprende isso, né? E você vai pensar que essa narrativa é muito legal e muito frutífera do ponto de vista da história da arte. Mas é uma narrativa, como outras. E você pensa no Velázquez. Que imagem é aquela? É uma representação naturalista do quê? Entendeu? Que modalidade de imagem ele constrói? Eu acho que
é muito... Qualquer história é uma redução, né? Do que é a realidade. E eu tento me organizar em relação a... e me orientar em relação das coisas que de fato me interessam em arte. E você vai encontrando obstáculos, vai encontrando lugares, que nem essa coisa da pintura ser um lugar ideológico, eu acho que não foi uma coisa que eu me impus. Foi uma situação que eu encontrei. Então, você tem que lidar, é um jogo complexo.